Tudo bem? Hoje é dia da nossa correção de exercícios. Só vou falar algumas coisinhas antes. O arquivo do exercício estava lá no portal do Positivo On, mas como algumas pessoas falaram que não conseguiram abrir, eu mandei também no grupo. É o mesmo arquivo, é o mesmo exercício, tá? Quem não conseguiu abrir, gente, tenta ver com o amigo como que fez para abrir, tá? Porque muita gente conseguiu abrir, algumas pessoas não conseguiram. Vê se vocês têm o programa Word no tablet ou no celular, às vezes pode ser isso também, tá? Vamos lá, então, para a correção do exercício. Vocês tinham que observar a tirinha, né? Então, vamos lá, a tirinha da Turma da Mônica. Vem o Cebolinha com a bola, né? Cansado, depois de ter jogado uma partida de futebol, e fala: Ai, ai, que partida! Deu pra cansar, ufa! Aí ele aí quase encosta a mãozinha na mão da Mônica, e aí já se assustam. E aí eles começam: que? Vamos pra próxima. A gente tinha algumas perguntas, né? Na história em quadrinho, a primeira: qual é a linguagem utilizada? Que linguagem, gente? Ele tá perguntando o quê? Se era linguagem verbal ou não verbal. Vamos ver o quadrinho. Vamos lá, gente, ver o quadrinho. Então, ele quer saber qual é a linguagem utilizada, né? Se é linguagem verbal, não verbal. A gente tem o uso de palavras, certo? Se eu tenho uso de palavras tanto na fala quanto na escrita, que linguagem que eu tenho? Linguagem verbal. Mas eu também tenho imagens, ó, eu também passo uma ideia, um sentido, uma comunicação através das imagens, ó. As imagens ajudam a compreensão, não é só a fala, não é só a escrita. Toda essa imagem do quadrinho ajuda na nossa compreensão. Então, se eu tenho a linguagem não verbal, né, que são as imagens, e tenho a linguagem verbal, que é a escrita, eu tenho os dois, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Quando eu tenho as duas linguagens, como que eu chamo? Linguagem mista, quando eu tenho tanto a verbal quanto a não verbal juntas, né? Então, vamos. Na história em quadrinhos, qual a linguagem utilizada? Verbal e não verbal, ou seja, mista, linguagem mista. Então, se você colocou só linguagem verbal e não verbal, tá certo, tá? Mas se você colocou linguagem mista, também tá certo. Se você colocou tudo, correto também. Para a próxima. No segundo quadrinho, qual é a linguagem utilizada? Vamos ver o segundo quadrinho? Olha lá. Deu para cansar. Ufa! Qual é a linguagem utilizada aqui? Eu tenho tanto a escrita quanto a imagem. Então, tem uma linguagem mista, né? Ou linguagem verbal e não verbal. Certinho? Gente, vamos para a questão 3. No terceiro e no quarto quadrinho, qual a linguagem utilizada? Vamos lá, terceiro e quarto quadrinho. Aí a parte que o Cebolinha, sem querer, rela a mão aí na mão da Mônica, né? E eles dão um pulo, os dois, né? Aqui, vamos ver que tipo de linguagem que a gente tem. Aqui, a gente tem palavra? A gente tem escrita para ser uma linguagem verbal? Não, a linguagem verbal é a palavra escrita ou falada. No quadrinho não tem como ela ser falada, né, gente? Então, seria verbal se tivesse alguma escrita. A gente tem escrita no terceiro e no quarto quadrinho? Não, a gente não tem o uso da palavra para comunicação. Se a gente não tem o uso da palavra, não tem como ser linguagem verbal, não tem como. Mas a gente tem o que para se comunicar? Imagem. Ele passa a ideia, o que ele quer dar, né? Ele se comunica com a gente, o quadrinho se comunica com a gente no terceiro e no quarto quadrinho só por imagens. Se ele utiliza só de imagens, qual é a linguagem?
linguagem não verbal, tá? Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Gente, vamos lá. 4. No primeiro e no segundo quadrinho, a Mônica ou Cebolinha é o locutor? Vamos ver. Lembrando que quem é o locutor? Locutor é quem passa a mensagem. E o locutário ou interlocutor é quem recebe essa mensagem. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês estão me escutando. Eu estou sendo o locutor, que estou passando a mensagem, e vocês estão sendo o locutário ou interlocutor que estão recebendo, tá? Então vamos lá nessa tirinha. O Cebolinha chega todo, né? Cansado, fala: ai, ai, que partida. Ele fala e a Mônica só escuta, ela não fala nada. No segundo quadrinho, deu pra cansar. Ufa, a Mônica que esperta, só prestando atenção no que ele tá fazendo. E ele tá falando, então quer dizer, ele fala e a Mônica escuta, né? Ela tá de ouvinte, ela tá recebendo a mensagem. Então, quem é o locutor? Quem que tá falando? Tanto no primeiro quanto no segundo quadrinho, é o Cebolinha. Questão 5. No primeiro e no segundo quadrinho, a Mônica ou o Cebolinha é o interlocutor? Aqui no primeiro quadrinho, a Mônica só escuta, então ela que é o interlocutor ou locutário. E no segundo quadrinho, ela também só escuta. Então, ela é o interlocutor. Vamos para a próxima, que observe a imagem. Essas imagens vocês estão cansados de ver, né, no WhatsApp, de mandar mensagem para o amigo e usar, né, essas figurinhas. Essas não são as figurinhas, né? Esses emojis. Então, esses aqui vocês usam bastante, né? Quando a gente usa, se comunica só com os emojis, qual é o modo de qual que é a linguagem? Linguagem não verbal, né, gente? A gente se comunica com a imagem, né? Então, não verbal. E agora, vocês podem perguntar, professora, mas e quando eu digito, escrevo com palavras e uso os emojis também para completar? Então, aí a gente tem a linguagem mista. Você tem a verbal quando você usa a palavra e quando você coloca o emoji, você utiliza a linguagem não verbal. Quando a gente utiliza as duas linguagens, aí seria mista. Aqui na questão, ele está pedindo só a linguagem, que é a comunicação utilizada apenas com os emojis. Aí seria não verbal, que é a resposta. Gente, vamos lá. Para observar, né, o cartoon, que é a imagem, o que está acontecendo aqui? Ele até aumentou aqui para a gente ver certinho. Tem uma pessoa falando, né? Como que a gente sabe que ela está falando? Ela está falando, tá provavelmente num discurso, né? Fazendo um discurso para a população, um pronunciamento, porque a gente vê a pessoa aqui com um papel na mão e um microfone. Então, a pessoa que está falando ao microfone e está lendo um discurso, né? E tem todas essas pessoas aqui em volta, essa multidão escutando, tá? Quem são os interlocutores, o locutor envolvido nessa interação? Locutor é quem fala, né? Quem passa uma mensagem, quem está passando a mensagem. E o interlocutor, o locutário, é quem está recebendo. Quem é o locutor? Quem que está passando a mensagem? A pessoa aqui com o microfone, né? Com o papel na mão. A pessoa com o papel na mão. Porque ela está com o papel e está com o microfone. Por que ela está com o microfone? Porque ela está falando para uma multidão toda. Tá? Então, ela está com o microfone porque ela está falando para todas essas pessoas. Então, quem que é o locutor? É a pessoa com o papel na mão. Vocês poderiam colocar pessoa com papel na mão, pessoa falando no microfone, tá? Aí vai estar certo. E quem que é o interlocutor? Quem que é o locutário aqui? Toda essa multidão. Por quê? Quem está recebendo a mensagem é o interlocutor, é o locutário, tá? Vamos para a segunda. Que tipo de linguagem é utilizada na interação entre as personagens? Gente, ou a linguagem verbal ou a linguagem não verbal. Se ele está com papel na mão e o microfone, então ele está falando, ele está lendo. Então, o texto é formado por palavras e está falando com o povo. A fala é o quê? Palavras, né? Então, se eu uso palavras para me comunicar, linguagem verbal.
Justifique a resposta que você deu na questão anterior. Como que a gente sabe que é a linguagem verbal? Porque ele está fazendo um discurso, né? Ele está com um papel na mão, né? E tanto a fala quanto a escrita é formado por palavras. Então, o homem está com o papel na mão, lendo um discurso, logo está usando as palavras código, usado na linguagem verbal, tá? Qual que é o código? O código, quando a gente usa o código palavra, tanto na fala quanto na escrita, é linguagem verbal. Tudo bem? Então é isso, gente. Bons estudos, ótima semana. Até a próxima segunda-feira. Tchau!